Olá pessoal, o que você imagina quando ouve falar de animais assustadores? Talvez leões ou tigres, ou um bisonte agressivo, ou talvez tubarões. Não, hoje falaremos de outros seres vivos. Eles são realmente capazes de deixar o reino animal com medo, e não é por causa de seu enorme tamanho ou de suas presas afiadas. Quer saber mais? Bem, vamos lá. Mustelídeos. Esses animais pertencem à família Mustelidae. E bem, para dizer a verdade, eles têm uma aparência encantadora. Pelo macio, orelhas fofas, olhos brilhantes, parecem um animal de estimação ideal. Mas apesar de serem tão fofinhos, eles são considerados um dos predadores mais assustadores, ferozes e sedentos de sangue. Para chegar à vítima escolhida, esses animais superam qualquer obstáculo. Eles se movem com uma velocidade incrível, estão constantemente com fome e são capazes de atacar até mesmo animais muito maiores do que eles, como por exemplo, uma lebre adulta ou uma ave grande. Isso não significa que ele consegue matá-los, mas isso não o impede de tentar. E não é só isso. Ao ver um humano, os animais desta família não costumam fugir, mas sim adotar uma posição de combate e até mesmo atacar. É claro que esse ataque não causará muitos danos, mas certamente vai machucar. Xarel gigante. Muitos pássaros comem peixes, isso não é novidade para ninguém. Mas, e o contrário, o xarel gigante é o principal predador do ecossistema de recifes de coral. Os maiores exemplares desses peixes podem atingir mais de 1,5 metros de comprimento e pesar uns 80 quilos. Este gigante se alimenta de peixes, moluscos e crustáceos, mas restos de tartarugas e golfinhos já foram encontrados no estômago de alguns peixes maiores. Os xarels podem se dar a esse luxo com esse tamanho todo. Mas isso não é tudo, esse peixe é capaz de pular para fora da água, agarrar pássaros inocentes e os arrastar para o fundo do mar. Ainda bem que este peixe não é grande o suficiente para que os humanos sejam seu prato principal. Gato bravo de patas negras. À primeira vista, esse predador do deserto parece com um animal de estimação bem alimentado com uma coloração incomum. É fácil de imaginar um gato bravo de patas negras deitado em uma poltrona ou afiando as unhas num arranhador. Mas as aparências enganam. A verdade é que essa coisa fofa é um predador sedento de sangue e um caçador incansável, embora seja considerado o menor dos gatos africanos. Em média, esse pequeno gato mata uns 14 pequenos animais por noite. É pouco provável que exista entre os mamíferos alguém mais que possa ostentar essas habilidades assassinas. Este animal faz isso por necessidade, afinal ele precisa comer pelo menos uns 250 gramas de comida por dia, ou seja, 1/6 do seu peso médio. Apesar de pequeno, ele é um assassino peludo hábil e muito agressivo. Existe até uma lenda que diz que o gato bravo de patas negras pode matar uma girafa, mordendo sua veia jugular. É pouco provável que isso tenha acontecido ao menos uma vez na história, mas na hipótese desse gato de repente resolver devorar uma girafa, bem, provavelmente ele não teria chance de sobreviver. Na verdade, as pessoas não sabem muito bem sobre os gatos bravos de patas negras. Esses animais são muito reservados e raramente são vistos na natureza. Urso polar. É bastante provável que todos saibam que qualquer urso é perigoso, não só para os seres humanos, mas também para outros animais. Tudo o que tiver uma aparência ou um cheiro bom o suficiente será capturado e comido sem piedade, sem exceção. O urso polar só se alimenta no gelo, caçando principalmente focas e outros animais marinhos. No decorrer do ano, os ursos polares se movem junto com a cobertura de gelo e não é difícil entender o porquê. O gelo dá a esses predadores a camuflagem ideal para seus pelos brancos. Nessas condições, é simplesmente impossível de se esconder dos ursos polares, nem mesmo pulando na água gelada. Sem chance. Esses assassinos polares podem atacar qualquer um se estiverem com fome o suficiente. Os cientistas já registraram casos em que ursos polares caçaram até mesmo morsas. Para fazer você entender o quão desigual é essa batalha, aqui vão alguns números. Os ursos polares pesam em média de 400 a 450 quilos, enquanto que as morsas pesam em média de 800 a 1.700 quilos. Mas você acha que isso para esse predador? Em condições iguais de batalha, o urso polar provavelmente não é capaz de ganhar de uma morsa nem em água nem em terra, mas isso não significa que ele não tente. Se o grupo não defender o animal atacado, ele entrará em pânico e pulará na água. Este é o momento perfeito para o urso atacar. A probabilidade de que essa caçada seja bem sucedida é de aproximadamente 50%, mas para a vida selvagem esse já é um bom indicador. Drongo africano.
Ao contrário dos outros animais desse vídeo, os drongos africanos não são predadores cruéis que podem rasgar suas presas em pedaços. Na verdade, eles são os principais ladrões do mundo animal. Mas a principal característica dos drongos é a sua astúcia. Eles sabem como imitar os piados dos outros pássaros e fazem isso de um jeito tão bem feito que deixam no chinelo os papagaios que copiam a fala humana. Afinal, com a ajuda dessas habilidades, o drongo consegue sua comida. Ou melhor, a rouba de pobres suricatos. Suricatos são aqueles animais engraçados da família dos mangustos. Sim, aqueles que ficam de pé e vivem em grandes grupos. Eles se comunicam entre si com a ajuda de certos sons que usam para identificar uns aos outros e alertar sobre o perigo. Se um suricato observar um predador, ele informa imediatamente os outros e todos se escondem na mesma hora. Já conseguiu adivinhar como os drogos agem? Isso mesmo, eles imitam o grito de alerta e quando os suricatos correm para seus esconderijos, eles roubam calmamente suas presas. Além disso, o pássaro inteligente muda de voz toda vez que os suricatos descobrem o truque e param de fugir. Alguns drongos podem até mesmo alertar os animais sobre algum perigo real, de vez em quando, a fim de ganhar sua confiança. Sim, eles são muito inteligentes, no entanto, às vezes o drongo não se preocupa muito e simplesmente pega a comida literalmente das patas dos suricatos menores que ainda não aprenderam a se comportar com mais atenção. Texugo do mel. Se você navega na internet há muito tempo, já deve ter visto alguém falando que o texugo do mel não se importa com nada. Durante uma época, ele era praticamente um meme, mas a personalidade deste animal não é só uma figura de linguagem ou um exagero. O texugo do mel é um parente distante do texugo europeu e das doninhas. Ele pode ser encontrado na África, no sudoeste da Ásia e na Índia e praticamente não tem inimigos naturais, pelo menos ninguém que se arriscaria a caçá-lo, o que não é lá muito surpreendente. Isso porque o texugo do mel é um predador muito agressivo e, além disso, tão corajoso que parece capaz de enfrentar qualquer coisa. Isso mesmo, o texugo do mel não se importa com nada. Ele até foi considerado o animal mais destemido do mundo, no livro Guinness dos Recordes de 2002. A pele do texugo do mel é tão grossa que a maioria dos predadores não consegue mordê-la. As agulhas dos porco-espinhos e até mesmo as presas de cobras venenosas não fazem nada para o texugo do mel. Parece que nada é páreo para ele. Honestamente, ele não deveria se chamar texugo do mel, e sim texugo da morte. A alimentação desse animal é muito ampla: mel, frutas, raízes, larvas, insetos, sapos, tartarugas, roedores, cobras, incluindo as venenosas, pássaros e seus ovos, e até mesmo pequenos filhotes de outros predadores. Tudo isso faz parte da dieta do texugo do mel. Ele devora todas as partes de sua presa, incluindo a pele, os pelos, as pernas, a carne e os ossos, sem exceções, porque o texugo do mel está sempre com fome. Este animal é conhecido por sua crueldade e resistência. O texugo do mel ataca destemidamente até mesmo os oponentes que são muitas vezes maiores que eles. Leões ficam assustados. Hienas? Quem são essas? Ovelhas e cabras? Mande logo duas. Cavalos ou búfalos? Eles simplesmente entraram na área errada, que é o território do texugo do mel. O que dizer sobre cobras venenosas? O texugo do mel é capaz de qualquer coisa, desde que satisfaça sua fome. Por exemplo, ele subirá sem hesitar em um arbusto espinhoso para pegar um rato escondido lá. Parece muito doloroso, mas como você já deve ter entendido, o texugo do mel não se importa. Se ele quiser, ele pode até caçar pequenas hienas, tanto que as já adultas têm que esconder suas crias bem fundo nas suas tocas, caso contrário, elas não sobreviverão. Além disso, o texugo do mel é capaz de se meter em qualquer lugar e depois sair de lá sem problemas. Se ele quiser entrar em algum lugar, nenhuma parede ou grades o impedirão. O texugo do mel não é só tenaz, ele é também um animal inteligente, capaz de usar materiais improvisados como pedras, paus, pneus e lama para atingir seu objetivo, como por exemplo para sair da gaiola e se alimentar. Você provavelmente já entendeu que a fome leva o texugo do mel a fazer coisas completamente incríveis. Até mesmo comer mel acaba sendo uma demonstração de resistência. Afinal, as abelhas obviamente não ficam nem um pouco felizes com a destruição de sua colmeia. Mas o texugo do mel não se importa. Ele quer mel, ele comerá mel. E nem mesmo numerosas mordidas dolorosas o impedirão. O que é o veneno de algumas abelhas para um animal que pode sobreviver à picada de uma naja ou de uma mamba negra. E isso não é exagero. As toxinas que são fatais para os seres humanos, para um texugo do mel age mais ou menos como um sonífero. Se o Chuck Norris fosse um animal, ele definitivamente seria um texugo do mel.
Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.